Bem-vindo, bem-vinda, prosseguindo nosso passeio pelo Jardim da Palavra de Deus, percorrendo o Evangelho de João. Chegamos ao capítulo 11, e para termos ideia do tempo que já transcorremos até aqui do Ministério de Jesus na Terra, observem a festa da Páscoa no capítulo 2, a festa da Páscoa no ano seguinte no capítulo 6, e agora nos capítulos 11 a 20 estamos na Páscoa, portanto agora já no terceiro ano do Ministério de Jesus na Terra. Diferentemente dos outros evangelhos, que enfocam mais na mensagem do reino de Deus, mais esparramadas durante vários momentos dos seus 3 anos e meio de ministério e muitas contadas na forma de parábolas, as narrativas do Evangelho de João têm como pano de fundo as festas judaicas e enfoca mais a pessoa e obra de Cristo com discursos e sinais que nos chamam a ver quem Jesus é, para que possamos crer nele. Entramos agora numa seção do Evangelho de João que começa e acaba no tema de ressurreição. A ressurreição de Lázaro depois de sua morte no capítulo 11 e a ressurreição de Jesus depois de sua morte na cruz no capítulo 20. Logo depois do início e logo antes do final, esta seção foca no tema da morte. Morte que Jesus prediz no capítulo 12 e cuja execução é descrita nos capítulos 18 e 19. E bem no meio desta sessão, nos capítulos 13 a 17, esta sessão centraliza de forma quiástica o seu tema principal, da vida antes do retorno de Jesus. Esta sessão nos ensina, portanto, como viver a nossa vida esses dias antes que Jesus retorne. Neste episódio, veremos a preparação do cenário para o incrível milagre que está por vir. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Mais uma vez, vemos quão cuidadosamente João escreve seu testemunho para demonstrar quem Jesus é. A fé em Jesus como Filho de Deus é o tema principal do livro de João. Os milagres de Cristo davam forças às suas palavras durante aquele período de seu ministério na terra, para testemunhar acerca de quem ele era e da obra dele, que corroboraria ou demonstraria a obra de Deus para a salvação dos homens e já prenunciada nas Sacras Escrituras do Velho Testamento. O milagre que veremos é o da ressurreição de um homem que morreu 4 dias antes. Os versículos que lemos nos explicam o propósito do milagre, que encontramos nas palavras-chave glória, no verso 4, e fé, no verso 15. Jesus explica de antemão o propósito do milagre que eles estão prestes a ver, que é o de glória, como ele diz no verso 4. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, ele disse. E além de para a glória de Deus e de seu Filho, o milagre tem como propósito a fé, como Jesus explicou aos discípulos no verso 15. O fato deles não terem ido imediatamente era para que, chegando lá, a fé deles e de muitos pudesse ser impactada ao ponto de levarem muitos a crerem que ele era o Filho de Deus e que só nele existe salvação. Os eventos aqui revelam a glória de Deus e de Jesus e fortalece a fé
dos discípulos. Já vimos esta chamada para a glória de Deus e para a fé dos homens no primeiro milagre de Jesus, aquele do capítulo 2, cujo verso 11 diz assim: Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. O verso 6 disse que, ao ouvir falar que Lázaro estava doente, Jesus ficou mais 2 dias onde ele estava. E vamos ver alguns versos mais na frente que até Jesus chegar a Lázaro, esse já estava no túmulo há 4 dias. Veremos no verso 39. Isso quer dizer que Jesus se atrasou de propósito para que, quando ele chegasse, o corpo de Lázaro já estivesse em decomposição. Vale a pena notar atentamente no verso 11 que Jesus vê a morte do corpo de todos nós como um sono temporário antes de sua segunda vinda, quando ele retornará para acordar todos para o dia do julgamento. Já tínhamos visto isto no capítulo 5, nos versos 28 e 29, que lê assim: Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Esta questão da ressurreição é muito importante, porque a vinda de Cristo na terra mostra Deus fazendo-se homem para imputar sobre si, encravando na cruz, todos os nossos pecados, para que os que nele creem e seguem tenham cancelado o registro da impagável dívida que todos temos para com Deus, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 14. Cristo viveu sujeito às mesmas tentações e dores que qualquer homem ou mulher passa, mas ele viveu uma vida perfeita, não só para poder dar esse sacrifício perfeito, uma vez por todas na cruz, mas também para ressurgir no corpo físico como o nosso primogênito, a quem seguirão, na mesma ressurreição para a vida eterna, todos aqueles que creem em Cristo ao ponto de confiar suas vidas a Ele. Confia a tua vida a Jesus e Ele te abençoará eternamente. Deus te abençoe.